Olá, galerinha do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. A partir de agora nós vamos ver o capítulo 4, que tem o título E no Brasil. Eu espero que vocês acompanhem essa aula com a apostila aí do ladinho. Nós estamos na página 288 da apostila, ok? Acompanhem aí comigo. Então, ele vai falar um pouquinho sobre arte moderna e contemporânea no Brasil. Então, nós já falamos um pouquinho sobre arte moderna e aí ele vai dar continuidade, então, dos artistas que trabalharam no Brasil. Então, ele fala que o século XX ele foi um fenômeno para as artes, porque foram muitas revoluções, movimentos, ideias, mudanças, modas, começos e fins, muitos ismos na Europa e muitos artistas aí viajantes carregando as vanguardas. E aí ele fala, e no Brasil? O que será que ocorreu no Brasil e quais foram os artistas de destaque aí no Brasil? Na verdade, o capítulo é bem extenso e a gente vai trabalhar com 3 artistas hoje e os outros artistas na próxima videoaula. Então ele fala, né? Sabemos que nas primeiras décadas do século passado, o modernismo ele provocou grandes mudanças e grandes transformações aí em busca de uma arte genuinamente brasileira e livre dos padrões impostos pelas academias de belas artes do século XIX. Ou seja, os artistas eles cansaram de seguir os padrões que tinham que ser feitos. Então, modernistas como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade e Oswald de Andrade lançaram aí um fluxo de ideias que não se limitou aos tempos próximos da Semana da Arte de 22, influenciando a arte brasileira até os dias de hoje. Nós já falamos um pouquinho sobre isso nas aulas presenciais, né? Sobre alguns desses artistas aí e sobre as características de suas obras também. Aí a gente tem 2 obras que são Concreção, de Luiz Sassilotto, e a gente tem uma outra obra que são Os Boxeadores, de Vicente do Rego Monteiro. Então, primeiro a gente vai começar falando um pouquinho sobre o Vicente do Rego Monteiro. Ele esteve muito presente no modernismo. Suas obras, elas participaram da Semana de Arte Moderna em 22. Ela se expressava com uma ideia inovadora. É interessante mencionar que ele recusou o convite do Oswald de Andrade de participar do movimento antropofágico. A gente já falou um pouquinho sobre este movimento e ele tinha a ideia aí, né, de alimentar-se das artes de diversos lugares. Só que o Vicente do Rego ele acreditava que as culturas indígenas eram mais interessantes e aí a gente vê que ele aprofunda o seu trabalho sempre nas culturas indígenas brasileiras. Então ele fala, né, que ele estudou na Europa desde muito cedo e ele pertencia a uma família de poder aquisitivo bom que podiam investir aí na educação dos filhos. Então ele estudou nas belas artes e ele teve contato com grandes mestres europeus aí. Ele apreciou e aprofundou a arte indígena no Brasil, trabalhando com arte marajoara das coleções do Museu Nacional da Quinta da Boa. Fato que influenciou aí em toda a sua pintura. Ou seja, quando a gente pensa nas obras dele, ele faz uso dessa cultura da arte marajoara, que é uma cultura indígena, para poder criar as suas obras. Então ele realizou em 21 o espetáculo Lendas, Crenças e Talismãs dos Índios das Amazonas, do Rio de Janeiro. Em 23, ele criou desenhos de máscaras e figurinos de balé sobre lendas indígenas amazônicas. E ele foi um artista aí de múltiplos talentos, fascinado pela cultura brasileira. E aí ele aborda muito disso nas suas obras. Então a gente tem uma obra dele, que é a Pietà. Ela é, na verdade, uma obra do Michelangelo e ele faz uma releitura dessa obra com características indígenas, tá? É interessante mencionar que nessa obra é uma mãe segurando o filho morto no colo. E aí ele faz essa mesma ideia aí de uma mãe segurando o filho no colo. Mas ele adiciona um personagem aí nessa obra, tá ok? Tranquilos até aí? Próximo artista. Luiz Sassilotto. Ele nasceu em Santo André, no ABC Paulista. Ele começou primeiro pintando formas figurativas. Então, o que são as formas figurativas? São formas de pessoas, paisagens, naturezas mortas.
e ele descobriu a sua verdadeira essência ao ter contato com outro artista contemporâneo, que era o Valdemar Cordeiro, e também observar o abstracionismo. E aí a gente vai ver que ele sai da linha figurativa e ele migra para a ideia do abstracionismo nas suas obras. Ou seja, abstracionismo é abstrair as formas, é não conseguir identificar se é uma pessoa, se é um carro e assim por diante. Grande maioria dos abstracionistas, eles migram para uma ideia do abstracionismo geométrico, e a gente vai ver que o Luiz faz isso, tá? Então ele começa com elementos figurativos misturado com os abstratos, mas ele abandona as formas figurativas para explorar apenas os elementos geométricos. Então ele explora linhas retas, áreas de cor, opostos, equivalências, relação entre figura e fundo, igualdade das medidas entre cheios e vazios e composições entre positivo e negativo. A gente vai ver que as obras dele dão uma ideia de movimento, parecem ter profundidade. Ele faz isso intencionalmente, para trazer a ideia do abstracionismo mesmo, tá? Enfim, ele entrega-se, então, o que a gente chama de concretismo, tá? Em 1952, ele integrou um grupo importante do grupo de arte concreto, chamado Grupo Ruptura. Artistas como o Valdemar Cordeiro, que foi o grande influenciador dele aí, o Geraldo Barros, o Feger, o Leopoldo Haar, o Lothar e Anatol, foram artistas aí que compuseram este grupo, tá? Grupo de Ruptura. O artista ele era extremamente minucioso e delicado às formas de sua arte, tanto que seu amigo Valdemar o chamava de a viga mestra da arte concreta, ou seja, ele seguia exatamente os padrões necessários para fazer parte da arte concreta. Ele dividia suas figuras para repeti-las sem perder a referência iniciada. E ele criava jogo com as formas, características que mais tarde apareceriam aí no que a gente chama hoje de op art, tá? Então, olha que legal a obra dele. Existe a repetição das formas, como eu falei, a utilização de formas geométricas, de linhas nas suas obras. Aqui, a ideia parece que elas estão meio que em movimento aí. Quando você olha profundamente na obra, você consegue ter essa ideia do movimento, tá ok? Depois, a gente vai entrar num outro artista muito famoso, que é o Almir de Castro. Ele tem várias esculturas aqui no Brasil, tá? E ele foi muito conhecido aí também por trabalhar com a ideia de arte concreta, e a gente vai conhecer algumas das obras dele. Então, a arte de Almir de Castro também era concreta, porém ele se identificava com um grupo de artistas que se compreendiam como neoconcretos, ou seja, o novo concreto, tá? A arte concreta, inicialmente, era inspirada pelas ideias do suíço Max Bill, partia de uma aproximação entre o trabalho artístico e o industrial. Ele trabalhava com elementos puramente formais, exibindo estruturas e geometrias que expressassem somente o que elas são. Essa era a proposta aí dele. O grupo na qual ele estava inserido, concentrado no Rio de Janeiro, enquanto o de Sacilioto se concentrava em São Paulo, pensavam diferente. Eles lançaram um manifesto neoconcreto em 1959, no qual ele defendia uma articulação entre arte e vida e entendiam o fazer artístico como algo humano e intuitivo. Ou seja, cada grupo tinha uma maneira diferente de trabalhar. O do Luiz tinha um e o do Almir tinha outro, tá? Eles afastaram-se, então, da ideia da obra como máquina e o Almir declarava: arte sem emoção é precário. Max Bill queria uma coisa tão fabulosamente pura, sem emoção, mas ele acreditava que deveria ter emoção aí nas obras dele, tá? Então, o artista trouxe para suas obras uma ideia de renovação da arte pela linguagem geométrica. O que ele mais faz são esculturas, tá? Diferente do artista Luiz, que trabalhava com obras de pintura, o Almir de Castro ele gosta de trabalhar com esculturas. Então, em suas esculturas eram enormes placas de ferro cortadas e dobradas. Exibia a força humana aplicada para que as formas acontecessem e vencendo a resistência do material. O legal é a gente observar que as obras dele são grandes, muitas vezes são grandes esculturas,
e que elas usam de um equilíbrio para poder ficar de pé. Ele utiliza de formas arredondadas, de formas retas, mas elas têm um equilíbrio. Às vezes ele usa as duas pontas para manter uma determinada escultura de pé. Se vocês tiverem a oportunidade, pesquisem no Google Imagens para vocês verem algumas das obras dele. E ele brinca com esse material, porque como ele é muito pesado e é uma placa de ferro, né? Fazer esses recortes, fazer essas moldagens é muito difícil, tá? E é isso que ele quer demonstrar na sua obra. As esculturas, então, mexem com o espaço de uma maneira diferente, ela demonstra o movimento dado pelos cortes, dobras, e faz com que os planos explorem alturas e posições distintas. A gente costuma dizer que ele sai do bidimensional, porque ele pega uma placa de ferro reta, então ele está saindo do bidimensional e ele encontra o tridimensional na sua obra. Essa é uma obra pequena que aparece na imagem, mas ela tem essa ideia já de dobrar, cortar, recortar, trabalhar com uma maneira diferente. Ele usa o ferro de uma maneira circular, que não é comum, e tudo mais, tá? Bom, se possível, façam essa pesquisa que eu falei. Atividade da semana. Vocês têm a questão da página 300, a questão 5, o para conferir, página 301, questão 1 e 2, as outras eu passarei na outra semana, e vocês terão 2 exercícios práticos. Então, o que significa isso? Desenho ou atividade prática mesmo. A da página 299, exercício 3, é a seguinte: experimente um pouco de criação tridimensional inspirada por Almir de Castro. Vocês vão pegar uma folha de sulfite, ou um papel canson, um cartolina, ou algum papel que vocês tenham aí em casa que seja um pouquinho mais durinho, tá? Vocês vão, com tesoura, vocês vão recortar este papel e vocês vão tentar criar um equilíbrio fazendo com que esse papel fique de pé. Então, vocês podem se inspirar na obra deles para criar e tirem uma fotinho para registrar, tá? O exercício 300 da página 6 é do Luiz Sassilotto, que trabalha com figuras geométricas para criar as suas pinturas e trazem essa sensação variada aos nossos olhos, com vibrações causadas por linhas e cores. Então, inspirando-se nas obras dele, vocês vão criar, vocês podem fazer uma pesquisa e conhecer outras delas, vocês vão criar uma composição com formas geométricas e cores, e para isso vocês vão usar uma folha de papel avulso. Na verdade, vocês vão fazer no caderno de arte. Pesquisem na internet obras deles e criem uma composição geométrica aí no caderno de artes. Importante saber, tem que pintar. Combinado? O ideal nas obras dele é utilizar uma cor clara e uma cor escura. Por exemplo, amarelo e preto, laranja e preto, que dão contrastes aí entre elas, criando essa ideia de profundidade nas obras de composições geométricas. Tá ok? Por hoje é só. Um beijo. Encontro vocês lá no site ou lá no chat na terça-feira. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.